O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor bem forte. Juntos cantemos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Esse evangelho de hoje, na sua versão mais longa, tem uma frase de Jesus, no momento que ele faz o envio dos seus amigos, porque ele os amava, então certamente ele queria cuidar bem deles, que ele manda que os seus amigos passem de casa em casa, né, levando o seu anúncio. E naquele lugar que eles forem rejeitados, que eles sacudam a poeira do pé, que eles joguem tudo fora, e que não levem nada de ruim daquilo que o povo quis entregar. Na verdade, esta é uma perspectiva interessante que Jesus entrega aos discípulos, porque ninguém pode ser feliz nessa vida, ninguém pode ser um bom missionário, ninguém pode ser um bom adepto de uma causa, se ele carrega consigo os desagravos do mundo. Por isso que nós temos de estar constantemente vivendo o processo da reconciliação, da reconstrução na carne, daquilo que muitas vezes foi corte em nós. Já falava aqui que uma ferida é a carne reconciliada. A cicatriz é o sinal de que a história passou por ali. E você tem uma carne reconciliada. Não é possível a gente ser discípulo sem viver a reconciliação constante com a própria história. Como é que nós vamos conseguir ser felizes no mundo se a gente carrega um peso desnecessário que muitas vezes nos foi colocado pelo próprio ato de andar, de viver, de ser quem a gente é? O tempo todo você passa pela experiência de receber do outro as influências, as informações do outro. E é nessa mistura que você vai se construindo como pessoa no mundo. A gente não consegue ser só o que a gente quer, não. A gente é também um pouco do que o outro quis para a gente. E a matemática inteligente, nessa perspectiva existencial, é a gente equilibrar bem o que eu quero para mim com aquilo que o outro quis também. E aí eu vou me construindo como pessoa assim, deixando-me influenciar por aquilo que é bom. Tanto é que Jesus diz: se você for bem recebido, alimente-se daquilo que a pessoa tem para lhe dar. E aqui Jesus não fala apenas de pão material não, minha gente. Se você for bem recebido, se você percebeu que o outro tem capacidade de fazer você crescer nessa vida, permaneça ao lado dele. Permita que o outro deposite em você aquilo que ele tem de bom sobre você. Agora, se você percebe que aquilo que ele está te entregando não fará bem a você,
Tire até mesmo a poeira do seu sapato para que você não leve nada daquilo que o outro tentou te deixar de estragado. Se te tratou bem, se foi benéfico com você, se você sentiu nos olhos dele que ele estava comprometido com a sua felicidade, absorva ao máximo. Coma, beba, fique, permaneça, seja amigo. Agora, se você descobriu que o outro está lhe dando um alimento que não é favorável à sua saúde física, à sua saúde espiritual, retire até mesmo a poeira do sapato, porque poeira pode trazer uma série de malefícios, que tudo que está empoeirado corre o risco de passar despercebido, não é verdade? Você entra, se a casa está na penumbra, você não percebe a poeira que está sobre os móveis, as bactérias, não é? A gente está rindo desde ontem por causa das bactérias que a gente entrega um para o outro, né? Se a gente for pensar nisso, a gente não vive mais, a gente não beija ninguém, a gente não pega na mão de ninguém, a gente vai ficando neurótico. A gente estava assistindo os programas dessa semana, né? Que estava falando das bactérias do celular, você viu aquilo? Que tristeza! A gente já pega na mão do outro e desconfia, gente, será que ele está gripado? Será que ele está com pneumonia? Depois você não leva a mão no nariz, nenhuma mucosa, porque senão você pega todos os vírus que ele tem. Claro, a gente está brincando, mas a gente entrega um para os outros sem saber o que a gente está entregando, são as poeiras da alma. Muitas vezes nós causamos um malefício danado na vida do outro com uma frase que a gente disse. No meu livro que eu falo das mulheres, tem uma louca que ela adoece com palavras. Para ela, o que adoece ela é o que ela escuta dos outros. As palavras possuem bactérias e vírus. Ela adoece quando ela escuta um desaforo. Ela vai para o hospital, fica acamada, pobrezinha. A palavra tem o poder de empoeirar o nosso ambiente. Jesus tem muita sabedoria no momento que ele fala que você tem que sacudir mesmo. Não leve com você aquilo que foi malefício. Não leve com você aquilo que não valeu a pena. Sabe por quê, minha gente? Nós estamos falando de amizade, a gente está falando de doação para o outro, mas o primeiro movimento da amizade é a gente com a gente mesmo. A pessoa que se ama, ela se cuida o tempo todo e nas pequenas coisas. A pessoa que não se ama, ela vive à deriva. A pessoa que não se ama, ela não se cuida. Ela não está nem aí se aquele que está entrando na vida dela vai deixar um benefício ou se vai deixar um malefício, porque para ela não faz diferença. A falta de amor próprio lhe coloca no mundo como vítima de tudo o que acontece. Ela não está nem um pouquinho preocupada, nem mesmo comprometida com a sua felicidade, porque ela já se acostumou a perder. Ela internalizou todos os inimigos que ela teve na vida e ela foi vencida por eles naquele instante e continuará sendo vencida a vida inteira. Da mesma forma como um time entra em campo pronto para perder, já sabendo que não adianta lutar. A primeira manifestação de Deus na nossa vida, no processo da maturidade que a gente já falava ontem, quando a gente vai vivendo o processo de tornar-se adulto, é a gente ir tomando posse do que a gente é. O conceito de pessoa na filosofia grega, pessoa dentro do contexto da filosofia grega significa a máscara que a pessoa está usando. Pessoa então é a máscara. Isso está muito associado à tragédia, à comédia do teatro. Então quem é a pessoa? É a máscara que ela usa. Se a máscara é de comédia, então ela é uma pessoa feliz. Se a máscara é de tragédia, então ela é uma pessoa que está vivendo o sofrimento. Esse é o conceito de pessoa dentro da filosofia grega. Depois, quando a filosofia cristã aprofunda o conceito de pessoa, nós vamos dizer que o conceito de pessoa, ele se estabelece a partir de dois pilares. Primeiro, pessoa é aquele que dispõe de si. E o segundo pilar é aquele que se disponibiliza. Então você precisa ser dono de você e você precisa dispor de você àqueles que estão do seu lado. Aí então você é pessoa. Caso contrário, você é apenas indivíduo. Nós não nascemos pessoas, nós nascemos indivíduo e no processo da maturidade a gente vai alcançando a condição de pessoa. Por isso que a gente dizia ontem, que quanto mais maduro a gente está, maior é a nossa facilidade de lidar com o sofrimento. Porque você vai tomando posse do que você é. Com tudo aquilo que você tem de bom, com tudo aquilo que você tem de ruim, comprometendo-se
a amar-se nas pequenas coisas, a lançar um olhar amoroso sobre si mesmo todos os dias, porque só entende de misericórdia, só entende de perdão, de vida em conversão, aquele que consegue lançar um olhar de misericórdia sobre si mesmo todos os dias. O que é a depressão? A angústia, a ansiedade. É a falta de amor por si mesmo. É a perda do sentido da vida, é a incapacidade de olhar-se com um pouquinho mais de amor. É aquela pessoa que já aceita qualquer coisa na vida. É aquela pessoa que já não tem mais nenhum cuidado consigo, porque ela já perdeu todo o referencial do valor que ela tem como pessoa. Gente, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida de promiscuidade sexual. Cada dia ela está com um. Um dia ela transa com um dia transa com outro. Você pode dizer, mas isso é a vida moderna. Certo, mas é a consequência pior da vida moderna, que é a perda do sentido do corpo, da vida e do valor como pessoa. É a pior coisa, quando você descobre que a pessoa deixou a sua dignidade para se tornar uma praça pública. Existem pessoas que são semelhantes às praças públicas. Todo mundo passa, joga o seu lixo e ninguém volta para cuidar depois. E aí você encontra essas pessoas por todos os lados, socializadas dentro do nosso meio. Em nome de uma modernidade, em nome de uma autonomia, de uma liberdade que a mulher conquistou, ela se sente no direito de passar a sua vida inteira experimentando. E o pior, os outros fazendo dela, tornando-a, transformando-a em espaço público que não merece ser respeitado. Porque você não tem placas. Proibido pisar na grama. Proibido agredir. Proibido usar e depois ir embora. Você não tem essas placas. Nós não saímos por aí com as plaquinhas. Não abuse de mim. Me respeite. Porque essa placa não está escrita em palavras. Ela está escrita nos seus olhos. É você com o seu jeito de olhar, com o seu jeito de ser gente, é o caráter que está exposto no seu rosto, que vai dizer ao outro o que ele pode fazer com você ou não. Nós é que no momento que nos construímos como pessoas, é que sinalizamos o nosso território. Caso contrário, as pessoas virão, acharão que nós podemos tudo e farão tudo o que querem conosco mesmo. Eu sempre digo, as mulheres que são agredidas fisicamente pelos seus maridos, no dia em que ela recebe a primeira agressão, ela é que vai determinar para ele se ele vai ter o direito de agredi-la a vida inteira ou não. É o jeito como ela olha para ele. Não é nenhuma palavra, nenhum grito que vai dizer não me bata, mas é o seu jeito de ser mulher. O agressor, ele só se torna agressor porque a vítima o autoriza. Processo inconsciente mas que nós precisamos tomar consciência disso. Porque quando a falta de amor próprio se instaura dentro de nós, nós nos tornamos incapacitados de lutar por nós mesmos. Nós nos tornamos territórios baldios. E é assim, território baldio funciona desse jeito. Você passa, vê que já está sujo mesmo, precisa jogar aquele seu lixo embora, o que você faz? Não tem ninguém olhando mesmo, já está cheio de lixo, não vai fazer diferença. Um pouquinho de lixo a mais, um pouquinho de lixo a menos, joga ali. Esse é o grande problema do terreno baldio, é porque ninguém está responsável por cuidar, ninguém está fazendo sentinela para que os outros não continuem tratando como lugar de terreno baldio. Todo mundo vai jogando o seu lixo e vai ficando. Minha gente, é lamentável que em muitos momentos da nossa vida, a gente assume a condição de terreno baldio mesmo. Porque os outros percebem em nós. Aquilo ali você não precisa respeitar muito não. Você olha e já vê logo que aquela menina ali é fácil. É lamentável isso. Você olha para o rapaz e percebe, aquilo ali não é muita coisa não, vamos fazer. É lamentável que a gente vai colocando na nossa cara a condição de homens e mulheres que não se amam, e por isso não são respeitados, e por isso também não serão amados. Tanto é que hoje existe uma questão que me preocupa muito. Os rapazes estão todos dispostos a viver as suas aventuras, mas ninguém quer namorar. Tanto é que naquela teoria do mais ou menos, né, uma das coisas duras você está namorando? Mais ou menos. Não é? O que é o mais ou menos no namoro? Não sabe se está, se não está, um dia ele liga, um dia ele vem, um dia não vem. Terreno baldio.
viu em você um terreno baldio, que não precisa nem dar notícia. Quando ele passa, se ele acha que faz bem jogar o lixo, ele joga. Depois passa um tempo fora, depois volta de novo, e você aceita. Você ainda faz carinha boa na hora que ele chega. Aí você vai vivendo a condição de terreno baldio. Se ele percebe que a moça é séria, depois de uns 3, 4 dias que ele ficou com ela, que ele sabe que não vai poder enrolar, o que que ele fala? Olha, você é uma pessoa muito simpática, muito bacana, mas... Ele só não tem coragem de complementar, mas ele deveria falar assim, desculpe a palavra, eu prefiro uma puta. Eu prefiro aquela que vive a condição de prostituta no mundo de hoje sem saber que é. Na verdade, o que ele precisa dizer com coragem é isso. Por que que ele não faz a opção pela moça que vai dar mais trabalho para ele? Porque ele quer continuar a aventurar-se. E se ele percebeu nos olhos daquela mulher que ela não é uma qualquer, que ele não vai poder sair e chegar na hora que ele quiser, que ele vai ter que manter compromisso, ele não quer. Porque está muito mais fácil viver na aventura, ele não precisa fazer muito esforço. A maioria das pessoas estão dispostas a viverem as aventuras. Para que ele vai comprometer-se com alguém? Se ele está aí nos 20, 22 anos de idade, e ele está louco para aproveitar a vida, para ir atrás de todas as micaretas que acontecem pelo Brasil afora, e grudar o chiclete no pé, e grudar o chiclete no asfalto, e vamos, chiclete. Não é? Sou praieiro, tô solteiro. Sou praieiro, tô solteiro, sou guerreiro. Não tem uma coisa assim? Os guerreiros estão todos com suas lanças na mão. E o pior, acerta seu coração que não quer viver essa condição, e daqui a pouco você se sujeita a comer essa comidinha de 3ª, 5ª categoria, porque você acha que ele vai ajeitar um dia. E aí, minha gente, nós vamos perdendo essa primeira amizade que nós temos que ter. Esse primeiro amor sem o qual a gente não consegue ser gente. Essa banalização que é própria do mundo de hoje, ela atinge em cheio a nossa casa. Ela atinge a nossa mentalidade. E por isso que cada vez eu me convenço. Povo que reza, mas não pensa, não adianta. Se a oração não fizer conexão com a mudança da mentalidade, não adianta absolutamente nada. O que agrada um coração de Deus é uma conduta correta. E conduta só pode ser correta a partir do momento que a nossa mentalidade saiu do horizonte dessa história. Quando nós já não começamos a aceitar aquilo que é a regra do mundo para a nossa vida. Porque todo mundo faz, você tem que ir também. Atrás do trio elétrico já não vai quem já morreu. Então que deixem os mortos ir, porque eu quero continuar vivo. Eu quero continuar vivo porque eu ainda acredito no meu valor como pessoa. Não estou dizendo que a gente não tem que ter as nossas diversões na vida, eu gosto mesmo. Gosto de assistir uma boa música, gosto de estar com os meus amigos, mas não preciso cair na condição de ser um homem e um prostituto para poder viver isso. Nós não precisamos disso, não. E se você ainda está vivendo a condição de encalhada, agradeça a Deus, minha filha. Viu? Agradeça a Deus. Por incrível que pareça, o encalho no mundo de hoje é um sinal de que você é exigente. Você não aceita qualquer coisa, não é? É muito melhor que ele olhe para você e diga, olha, você é muito simpática, mas... Porque se você está do outro lado da margem... E tem outra, tem muito rapaz bom por aí que já está desanimado porque ele também pensa assim. Ele também está precisando de alguém que o leve a sério. Não é só o homem que vive esse problema, não. Não é só a mulher que vive esse problema, não. Os homens também estão banalizados. Você já viu lá no carnaval na Bahia, aquele corredor que vai todo mundo beijando na boca? As bactérias, gente. Enfermeira, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Hepatite B, hepatite não sei o quê, papapá, não é? Ali ninguém é de ninguém. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me falta sonhar. Todo mundo é todo, ninguém é de ninguém, não tem uma coisa assim? É a mentalidade. Eu não posso acreditar que uma pessoa que tenha respeito por si mesma
possa viver essa perspectiva. Eu vejo aqui na canção, eu tenho dó deles, viu? Acho bonitinho, mas eu tenho dó. O tanto que esse povo sofre até chegar à experiência do namoro. Mas você vê que aqui você encontra pessoas que estão de fato vivendo a experiência do amor próprio. Eu tenho dó por quê? Porque demora. Não é? Mas essa demora é importante para eles. A gente fica com dó porque a gente está de fora. Se a gente puder, já juntava os dois, né, dava um beijinho. Não pode. Eu, às vezes, acompanho alguns que eu tenho vontade. Ou dá um beijinho só, não pode. Mas é bonito isso. Saber viver a restrição na hora certa. Porque depois o namoro deles tem tanto sabor, minha gente. É tão diferente. A gente vê o quanto que eles esperam por aquele momento. Porque aqui, na Canção Nova, eles não podem viver o contrário do que eles pregam. Se eles convidam você a fazer uma experiência bonita do amor próprio, por que eles não vão fazer entre eles? A capacidade de primeiro, antes de sair beijando na boca do outro, você saber se de fato ele é uma pessoa que lhe fará bem. Por isso a experiência do conhecimento. Como é que chama aquilo? O caminho. Caminho das pedras. E olha que tem uns caminhos que vai, viu? O caminho é longo. Mas quanto maior a distância para se chegar, maior a satisfação ao obter o resultado. Essa é a luta. Instaurar dentro de você o processo do amor próprio. Ah, padre, mas eu sempre fui uma mulher fácil. Fica difícil agora. Sua vida não acabou. Reconstrua a sua história. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz com a gente é fazer a gente se amar. Eu sei que vou me amar, por toda a minha vida eu vou me amar. Tem que ser assim. Você tem que viver essa experiência bonita de se apaixonar por você. E isso não é experiência em si mesmada de um egoísmo, não. Pelo contrário. Quem não se possui, a filosofia cristã diz, quem não se possui não poderá ser disponível. Não poderá estabelecer relações saudáveis. Gente, isso vale para todos os aspectos da vida. Muitas vezes a gente não consegue ser amigo do outro, porque a gente ainda não é amigo da gente mesmo. E a gente está o tempo todo vivendo experiências de egoísmo, de pregar no outro, de querer o outro para a gente, porque a gente ainda não se assumiu como pessoa. A psicologia nos diz que até mesmo os nossos defeitos físicos, se você não se reconciliar com eles, você não vai conseguir ser feliz. Tem gente que tem horror do nariz que tem. E às vezes com razão. Mas faça um processo de amorização com esse nariz, criatura. Não tem jeito, está aí. E pior que é bem no meio da cara, é a primeira coisa que os outros vê. Viva essa reconciliação, porque senão todo mundo vai achar o seu nariz feio mesmo, porque você só sabe que tem nariz. Você fixa toda a sua atenção no seu nariz e você esquece do resto. E tem tanta gente que quando você percebe que ela está reconciliada consigo mesmo, você fala, gente, ela é feia, mas ela é bonita. Não tem uma coisa assim? É feio, mas é bonito? Porque você percebe que ela está reconciliada. E às vezes você encontra gente linda, sem graça, sem sal. Isso está intimamente ligado à capacidade que a pessoa teve de acolher-se. Eu me lembro que no seminário nós tínhamos um rapazinho na nossa turma que era feio demais mesmo. Só que ele era um feio feliz. Acho que ele não sabia que era feio. E ele tinha um atributo a mais. Ele tinha um atributo muito bom, que ele era muito simpático. E todo mundo queria tê-lo por perto. Todo mundo. No colégio ele era um sucesso, porque ele era muito agradável, muito engraçado. Então todo mundo estava do lado dele. Ele estava sempre rodeado de meninas. E na adolescência isso é muito importante, né, para o rapaz. Nunca teve problema com a feiura. Até que um dia eu estava lá na minha sala de estudo. A gente lá no seminário de Lavras, a gente tinha uma sala onde a gente estudava. E atrás já era a cerca do seminário. Assim, bem do lado tinha um jardim, já era a cerca. Estou escutando um choro. Uma pessoa soluçando alto, né? Pensei até que fosse de fora. Aí eu saí de fora, era a criatura. Baixado lá assim, como se fosse um repolho. Chorando, chorando. Falei, pronto, morreu alguém, né? Aí fui chegando bem devagarzinho, né? Sentei.
Pô, meu irmão, o que aconteceu? Eu descobri uma coisa terrível hoje. O que foi? Eu sou feio. Aí eu não... Mas agora só que você está sabendo. A notícia foi dada por uma pessoa que ele estava gostando, estava apaixonado por ela. E ele falou para ela que estava apaixonado. E como ele era muito simpático e ela estava grudada nele o tempo todo, eu acho que ele pensou que tivesse alguma chance, né? Ela falou, não, você é muito feio. E aí, naquela hora, ele acreditou que era feio. Instaurou dentro dele um problema que ele nunca tinha tido. Uma rejeição por si mesmo. Uma rejeição que o levou a um processo de depreciação. Claro, como ele era muito bem-humorado, em pouco tempo ele superou aquilo. Mas tem gente que escuta isso quando é criança e passa a vida inteira achando que é feio. Tem gente que escuta que é burro e passa a vida inteira acreditando na notícia daquele instante. Não soube resolver um problema de matemática, não soube resolver uma situação lá na escola, a professora chamou você de burro, você internalizou aquilo. Passou a ser seu inimigo a vida inteira. Gente, porque o pior inimigo que nós podemos ter na vida somos nós mesmos. Os outros inimigos que estão fora, você combate. Você diz, você fala desaforo, você grita, você fala, e com você? Quando você leva o seu pior inimigo para a sua cama, como é que você faz? Se ele está dentro de você. Como é que você vai lidar com esse inimigo íntimo que não lhe deixa ser feliz? Como é que você vai viver o processo da reconciliação se você não quer viver a reconciliação? Se o pior inimigo é aquele que está o tempo todo agindo contra a sua felicidade e você descobre que ele está dentro de você. Aí é que entra essa palavra de Jesus. Não valeu a pena a experiência da vida? Não valeu a pena aquele momento em que você viveu? Tira até mesmo a poeira do seu sapato para que nada mais lhe recorde aquele acontecimento. Vamos viver a reconciliação o tempo todo. E isso é bonito porque quando a gente é atingido por essa capacidade de reconhecer-se limitado, feio, com os defeitos que a gente tem, muitas vezes defeitos físicos, por incrível que pareça, os defeitos da alma não incomodam tanto quanto os nossos defeitos físicos. Isso é lamentável, sinal de imaturidade também, porque muito mais preocupados que com uma silhueta perfeita, nós temos que estar preocupados com o nosso caráter. O caráter é que faz a diferença na vida. O caráter é o que faz a pessoa permanecer do nosso lado a vida inteira, porque o corpo perde o seu atrativo. Uma coisa é você ser uma pessoa capaz de despertar no outro o prazer temporário, prazer físico. Outra coisa é você permanecer, fazer com que ele queira permanecer do seu lado o resto da vida. Isso já não é mais o atrativo do corpo, não. Mesmo porque o atrativo do corpo, ele passa muito rápido. Basta você conquistar. Não é assim? Está do seu lado, e aí? Linda, maravilhosa, enquanto está inatingível. Depois, o que alimenta, o que faz o elan do casal, é muito mais do que um corpo bonito. É a satisfação de você sentir que sua alma foi acompanhada. De que a partir daquele momento, que a partir daquele encontro, você se tornou uma pessoa melhor, porque ele lhe fez viajar por lugares que você antes não conhecia dentro de você. Fez você chegar em alguns lugares da sua alma que até antes você não sabia, igual aquela música, né, que eu acho linda. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vivesse na escuridão, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi, dentro do meu coração. Gente, o amor nos faz abrir os olhos para a gente descobrir jardins que nós temos dentro de nós que a gente não sabia que tinha. É maravilhoso você pensar que o outro aponta o tempo todo com o amor dele, com o jeito de ser amigo, com o jeito de ser marido, de esposa, sei lá. Todo relacionamento requer amizade. Amizade é a base de todos os relacionamentos. Se um casal não consegue ser amigo um do outro, ele não vai conseguir ser amante. Tanto é que um dos grandes problemas é quando o casamento se transforma em apenas relação de amantes. São só amantes, não são amigos mais. Aí você tem aquela sensação de que o seu corpo é o objeto do prazer dele.
E aí, ou você ama e aponta para aquilo que o outro tem de melhor, e assim ele tem a vontade de ficar a vida inteira do seu lado, sabe por quê? Ele vai dizer da mesma forma como os discípulos disseram para Jesus. Porque houve um tempo em que eles começaram a desanimar e começaram a ir embora. Aí Jesus olhou para os outros e disse: e vocês não vão querer ir embora também não? E aquela resposta linda deles: Senhor, aonde que nós poderíamos ir? Só tu tens palavra de vida eterna. Onde é que eu poderia ir colocar agora a esperança dos meus dias, se você é que dá sentido à minha vida? Essa é a regra, gente. O que Jesus conseguia ser para os seus discípulos? Conseguia ser aquele sinal de que eles precisariam continuar sendo apaixonados por eles mesmos, de que eles precisariam buscar a amorização constante para que eles pudessem amar bem o povo que esperava por eles. Que se um missionário, se um discípulo não consegue se amar, ele nunca vai conseguir ser expressão do amor de Deus na vida dos outros. Que esse é o primeiro detalhe da existência a ser cuidado. Ame-se, cuide-se, descubra que a primeira amizade a ser vivida é você com você mesmo, porque esta é a semente primeira que Deus coloca na sua alma e que vai gerar o seu caráter. É a sua capacidade de administrar a sua própria vida, de ser responsável por você, de não permitir que os invasores entrem quando querem, que os sequestradores levem aquilo que você tem de mais precioso, que os saqueadores entrem pela sua casa e roubem aquilo que você tem de mais precioso. É dignidade. O discurso da dignidade passa o tempo todo pelo cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Falta de dignidade é você permitir que os saqueadores levem, que baguncem a sua casa, que baguncem a sua alma, que façam o que quiserem com você. Ame-se. Tem defeitos? Tem. Todos nós temos defeitos. E o bonito é a gente descobrir que nós só temos o direito de transformar no outro aquilo que de fato precisa ser transformado. Você lembra daquela musiquinha do Balão Mágico? Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá. Parece meio estranho, não é, tio? Também um bico de pato, um jeitão de sabiá. Mas se é amigo, não precisa mudar, é tão lindo. Deixa assim como está, e eu adoro, é claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. Vamos lá, desde o início? Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá. É feio mesmo, né? Também um bico de pato, um jeitão de sabiá. Mas se é amigo, não precisa mudar, é tão lindo. Deixa assim como está, e eu adoro, é claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. Você já se sentiu meio assim? Inadequado para o mundo? São poucas as vezes, não é? Que a gente tem a sensação de que nós estamos totalmente fora, que nós estamos esteticamente destruídos. A estética da alma, quando você percebe que você está todo inadequado. Quando você descobre-se assim e consegue amar o que você é como quebrar um vaso e querer dar um jeito nele depois. Vamos restaurar então. Vamos unir as peças para que não se perca. O problema é quando a gente descobre que a gente é assim e a gente desanima. E a gente vive com aquele retrato ruim de nós mesmos. Quando a gente descobre que os nossos defeitos, eles não têm que ser a ponte da nossa destruição. Não é passar por ele e cair no abismo. Não, é o contrário. É fazer da transição da redenção mesmo, para a redenção. Sair daquilo que nos destrói para ir ao encontro daquilo que nos salva. Ô, gente, é tão fácil, é tão simples a gente não gostar da gente mesmo. É a opção mais fácil que tem. A opção mais simples que tem nessa vida é a gente desistir. É a coisa mais fácil, não precisa nenhum esforço para desistir, não. Basta jogar os pontos hoje e abrir, olha, eu não quero mais, chega. Já lutei demais comigo.
tem bico de pato, jeitão de sabiá e não sei o que eu sou. Acha que ninguém pode se apaixonar por você? Acha que ninguém pode gostar de você de fato? Acha que ninguém vai querer ficar do seu lado o resto da vida? É porque você ainda não está querendo ficar com você o resto da vida. Porque no dia em que o amor de Deus se transformar numa realidade na sua vida, e você de fato viver a experiência do amor próprio, do cuidado, você pode ter certeza que você será diferente. As pessoas durarão mais ao seu lado. Você não será abandonado ao final da vida, porque você soube viver a experiência do seu amor próprio. A gente não precisa amarrar ninguém em nós, para que eles não vão embora. A gente não precisa ficar amarrando ninguém em nós. A gente não precisa querer possuir. A gente não precisa ficar querendo tomar posse da vida do outro para nós termos segurança de que não vamos ficar sozinhos. Não. Basta você investir bem no seu crescimento. Basta você investir na sua maturidade. Porque o mundo hoje está carente de pessoas maduras. O mundo hoje está carente de pessoas que façam a diferença no mundo. O mundo hoje está carente de pessoas que possam significar aqueles mesmos personagens nas histórias orientais. Você já viu? Nas histórias orientais, sempre tem um monge que mora no monte. E para a gente chegar à sabedoria, quando o pessoal do vale está com dificuldades, precisando de ter alguma resposta sábia, eles sobem um monte para ir consultar aquele que está lá. Continuamos do mesmo jeito. Onde a gente vai? Onde é que a gente vai buscar a palavra sábia? Onde é que nós vamos buscar a sabedoria que tantas vezes nos falta? Você precisa se transformar neste lugar que os outros possam buscar. Chega de viver mais ou menos, chega de viver de qualquer jeito. Não importa qual foi a vida que você teve até o dia de hoje. Não importa o que você fez dos seus dias até agora. Vamos sacudir a poeira do pé. É Jesus que está nos enviando hoje. E o mais bonito, para conquistar o primeiro território que precisa ser conquistado nessa vida, você. É você mesmo que precisa ser conquistado nesse primeiro momento. Não queira evangelizar o mundo sem antes ter passado pela evangelização, sem ter passado pela experiência de ser evangelizado. Não queira tocar o coração do outro se antes o seu coração não viveu a experiência profunda do toque do Senhor. Há tantos territórios aqui, neste lugar, que ainda não foram conquistados. Por quê? Porque ainda falta a primeira semente da amizade, que Deus coloca em nós e que nos torna amigos de nós mesmos. Cura interior é isso, minha gente. É a gente viver essa regeneração que muitas vezes nós precisamos e não sabemos. O que você fez com você até o dia de hoje? Já foi seu amigo o suficiente? Está sabendo ser o amigo que você precisa? Está se desafiando na hora certa? Está se propondo a viver o que você precisa viver? Ou você está legitimando o poder do inimigo de Deus dentro de você, no momento em que você não acredita no que você pode, no que você é capaz? Porque Deus acontece na nossa vida é assim, capacitando-nos para que a gente possa vencer. Fecha seus olhos. Tenha coragem de olhar-se agora. Tenha coragem de descobrir dentro de você se hoje você pode considerar-se amigo. Se você está lutando de fato a favor de você mesmo. Se você está lutando ao seu favor. Ou se você é mais um neste mundo a dizer que você não tem jeito, que você já é um caso perdido. Se você já é mais um que se acostumou com seus fracassos e está incapacitado para ir além. Se você já se acomodou com aquele pouco que você conseguiu de você mesmo. Quantas vezes você já sacudiu a poeira do passado, a poeira dos acontecimentos que não valeram a pena? Quantas vezes você viveu com coragem profética este anúncio? Um anúncio que você faz a você mesmo todos os dias de manhã. Hoje Deus espera por você.
Deus continua esperando por você. Que a porta ainda está aberta e no momento que você quiser voltar, basta você chegar. Quando a gente se torna inimigo da gente mesmo, a gente não se sente merecedor de nada. A gente não se sente merecedor do banquete que o Senhor prepara, porque você está sempre no último lugar. Você faz questão de se colocar em último lugar sempre. E o que o Senhor quer é soprar nos nossos ouvidos essa notícia: chega de sentir-se no último lugar. Ainda há uma festa preparada para você. E eu espero por você, e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você, e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproxima. E eu espero por você, e não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproxima. Toque a pessoa que está do seu lado, segura na mão, coloque a mão no ombro, na cabeça. Reze por essa pessoa agora. Peça a Deus a graça de que ela volte a ser amiga dela. Peça a Deus a graça de que ela redescubra o valor de ser quem ela é. Ela que tantas vezes não soube sinalizar o seu território, que tantas vezes foi saqueada pelos poderes do inimigo. Ela que tantas vezes insistiu em carregar as poeiras de desafeto para dentro de casa. Ela que tantas vezes insistiu em levar consigo as marcas do desamor, as marcas das feridas, do amor não amado, do abuso sexual, do desrespeito pelo seu corpo. Ela que tantas vezes foi vítima do desamor dos outros. Ela que tantas vezes foi vitimada pela incapacidade de ser gente do outro. Ela que tantas vezes não soube colocar cercas no seu território, que não soube proteger-se, que foi saqueada de maneira tão injusta. Peça a Deus a graça de que ela volte a se amar. Peça a Deus a graça de que ela retome hoje o amor por si mesma. Que ela esqueça tudo aquilo que foi passado, que não valeu a pena. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser
aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E é verdade, muitas vezes a gente não consegue porque a gente insiste em ir sozinho. Ninguém pode tornar-se amigo de si mesmo, assumir essa maturidade, essa beleza, se não for pelos poderes de Deus. E essa é a missão específica do Espírito Santo na Trindade. Tudo eles fazem em comunhão, mas cada um deles tem um atributo especial. Ao Pai o atributo de criar, ao Filho o atributo de salvar, ao Espírito o atributo de santificar. E sabe o que é santificar? Colocar amor. Porque o Espírito é justamente o amor que transborda entre o Pai e o Filho, que gera uma terceira pessoa. Por isso que todo o processo de santificação na nossa vida acontece pela força do Espírito. E santificar é você demarcar o território. Já não sou terreno baldio? Você não é terreno baldio. Já viveu como terreno baldio, mas não precisa ser mais. Você demarca o território e a partir de hoje você diz: só entra aqui quem retirar a sandália dos seus pés. Só vai entrar nessa vida se for para corroborar o amor de Deus em mim. Se for para me lembrar quem eu sou. Não para me fazer esquecer, mas se for para me lembrar a pessoa que eu sou e aquilo que Deus quer que eu seja. Pela força do Espírito Santo, nós começamos a demarcar todo o nosso território. E o mais bonito, a gente começa a fazer sentinela, para que ninguém venha ultrapassar os muros da nossa cidade e venha banalizar as nossas praças e banalizar aquilo que para nós é importante. Porque na força do Altíssimo, nós declaramos que nós não somos terrenos baldios, que o nosso corpo não é território do profano, que nós somos território do sagrado, e que a nossa vocação primeira é buscar as coisas do alto, é viver em busca dessa eternidade que já começa acontecendo aqui em nós, que já começa a acontecer aqui, no momento em que nós santificamos, no momento que nós aceitamos a santidade de Deus na nossa vida, e a gente proclama com todas as forças do nosso coração: eu quero ser aquilo que Deus quer. E só vai entrar na sua vida aquelas pessoas que quiserem o mesmo que Deus quer para você. Fica de pé, solta essa voz, proclama essa libertação. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Joga fora tudo aquilo, estenda seus braços e começa a pensar e até mesmo a dizer ao Senhor tudo aquilo que você gostaria de jogar fora hoje. Todas as posturas que você já assumiu na vida, toda aquela poeira que você insistiu em levar com você. Recorde-se dos nomes das pessoas que representaram essas poeiras, que são momentos em que você precisava ter perdoado e não conseguiu, momentos em que você precisava ter amado e não amou. São os seus fracassos que hoje você precisa jogar fora. Não colecione os seus fracassos, colecione apenas o aprendizado de cada um deles. Não leve o fracasso consigo, leve apenas o aprendizado de cada um deles. Não permita que se instaure na sua vida, na sua história, o poder do inimigo de Deus. Proclame hoje a vitória do Senhor Jesus sobre a sua vida, a vitória do Espírito Santo, a vitória do poder de Deus.
Ela Maria Laria 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 Laria. Ela ya la 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 ya la 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 ya la la. Ela la la ya la 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 la. Ela la 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 la. Ela ya la 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 la. La 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 la. La 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 la. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas.